E aí, pessoal, nessa parte prática aqui a gente vai hackear uma TV. O resultado que a gente quer é capturar comandos de um controle remoto e replicar eles para controlar uma televisão. Bora lá ver então. O material necessário que a gente vai utilizar é uma placa de desenvolvimento, tipo um microcontrolador, então Arduino ou ESP32, algo que a gente possa programar e interagir com componentes eletrônicos. Um transistor, um LED, um receptor, um resistor e uma protoboard para fazer a montagem. Apesar de muita pessoa aqui não ter familiaridade com os componentes, não é pré-requisito saber de eletrônica, tá? Para entrar para frente. A ideia é que a gente pesquisa, aprenda e etc. Então, vamos lá. A parte de software é a Arduino IDE. A gente vai utilizar ela porque, para a simplicidade da demonstração, ela está mais do que suficiente. Apesar dela tirar flexibilidades que a gente podia ter programando direto no ESP, ela serve. E para o ESP32, a gente vai utilizar uma biblioteca que facilita a interface com infravermelho. Então, pode fazer sem biblioteca? Dá para fazer sem biblioteca. Dá para a gente fazer a modulação na mão, por exemplo, mas isso vai dar muito mais trabalho. Eu vou aqui adiante. Por que eu vou utilizar ela? Por exemplo, esse daqui seria um comando para eu ativar o módulo de controle remoto do ESP. O ESP ele já tem umas funções prontas para isso, só que essas funções prontas, entre aspas, são isso daqui. A gente perderia um pouco o escopo aqui do que está demonstrando se a gente fosse utilizar direto. Então, por exemplo, inicialização aqui da frequência, que é 38 kHz, o modo de transmissão, isso daqui a gente já sabe que vai utilizar, então não precisa disso tudo. Aquela biblioteca faz o que ela faz? Ela pega essa função toda e transforma em uma linha, basicamente. Vamos falar aqui da montagem que a gente vai fazer. Vamos utilizar dois pinos do ESP, o 5 e o 15. Então, o 5 ele tem que ser ligado num resistor, e esse resistor ele tá aqui por quê? Porque ele serve para regular esse transistor. Não precisa entender muito isso, mas basicamente ele limita um pouco a corrente que vai chegar aqui, para não passar uma corrente muito alta. É para isso que ele serve. E esse transistor aqui ele vai estar atuando na ligação do LED. A gente podia estar ligando direto o LED aqui? Podia, mas talvez ele precise de uma potência muito alta. Isso daqui é um procedimento mais de segurança, para a gente não queimar nosso microcontrolador. Para isso que a gente liga desse jeito. Então a gente liga o positivo do LED aqui na fonte, no 3.3 volts. E depois a gente liga o negativo do LED aqui no coletor. Essa parte aqui chama coletor do transistor. E o emissor do transistor, que é o que tem essa setinha, a gente liga agora no ground, que é o negativo. A parte do sensor, como é que é? A gente energiza ele, ou seja, o positivo na fonte, negativo no negativo, e o sinal que sai dele, a gente vai ligar no nosso pino D15 do ESP32. Então, o sinal do microcontrolador ele vai ativar o LED aqui, ou seja, manda um sinal, o LED aqui ele acende, e o sinal que o sensor receber, ele volta para o microcontrolador. Então a gente tem uma comunicação aqui de duas vias via infravermelho. Vamos ver então a parte da pinagem dos componentes, que é como a gente vai montar eles. Para o transistor, então a gente olhando de frente, a gente tem um emissor, base e coletor, respectivamente. Então o emissor é essa parte, o coletor é essa e a base é essa, de acordo com o nosso diagrama aqui. O LED, o pino mais comprido, né, o terminal mais comprido, ele é o positivo e o terminal mais curto é o negativo, ou a gente pode identificar através do formato dele aqui. E para o nosso sensor, o primeiro é a saída, o segundo é o ground e o terceiro é o positivo. O caso do resistor não faz diferença nenhuma, o lado que a gente está conectando, então é simplesmente ligar ele. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é energizar essas duas trilhas da protoboard nos pinos 3V3 e ground do ESP32. Então vamos primeiro energizar o 3V3 no positivo e agora o ground no negativo. Essas duas trilhas então elas estão energizadas. Agora, seguindo o nosso desenho, vamos ligar primeiro o nosso transmissor. Lembrando que o pino maior é o positivo e o pino menor é o negativo. Agora, nosso transistor, vamos olhar. Lembrando que o pino, olhando de cima, né, ele tem um corte assim. Então vamos ver, ele tem um chanfro, certo? Então, o primeiro pino da nossa direita é o emissor, de acordo com aquele desenho.
Então a gente tem o emissor, a base no meio e o coletor o último. Então, já que a gente lembra que o coletor é o que liga direto no LED, então a gente pode fazer uma ligação assim. Então, vai ser ligado no LED, o LED vai ser conectado no coletor. As conexões de uma protoboard, elas são todas em linhas verticais. Então, o que está na mesma linha vertical, claro que desconsiderando esse corte no meio, está na mesma ligação. Então, a gente pode dizer que esse pino do LED está conectado naquele pino do transistor. Agora, vamos ligar nosso resistor. A gente consegue identificar que ele é de 220 ohms através da coloração dele. Começando pela faixa mais gordinha, a gente tem uma tabela de código de cores, que nesse caso aqui é 2, multiplica, e a tolerância dele. Nesse caso são 220, o marrom multiplica por 10, então aqui são 220 ohms, que nem a gente tinha na seção dos materiais. Vamos conectar o pino do LED, o pino do resistor no meio, o transistor e a base aqui. Então, ok. Temos tudo conectado. Então, o resistor, na verdade, ele está indo direto para a base desse transistor. E agora, o último pino que sobrou do transistor, que é o emissor, a gente tem que conectar no negativo. Então, vamos pegar aqui esse pino. A gente vai para o negativo. Ok. Sobrou agora para a gente ligar nosso receptor. Vamos ligar ele aqui. Lembrando que o primeiro pino é a saída de sinal, o pino do meio é o ground e o outro pino é o VCC. Deixa eu só conferir aqui. Exatamente isso. Então vamos fazer a nossa ligação. O primeiro pino, que é o do sinal, vamos deixar ele reservado com esse jumper verde. O nosso pino de energização, vamos ligar com o amarelo, no vermelho, aqui que a gente energizou no começo. E agora o nosso último pino, que é o de ground, vamos ligar ele no respectivo. Eu esqueci de fazer a ligação do LED aqui em cima. Vamos ligar ele também. A gente pega e liga no positivo. Aqui. Certo? E agora tá faltando um último jumper pra gente colocar aqui, que ele é o que chega no transistor. Se quem quiser dar uma olhada no desenho de novo, é a base. Então a gente pode ligar aqui direto na base, que chega no transistor e do transistor vai para a base. E agora sim, temos tudo certinho. Agora, vamos lembrar no nosso desenho aqui que a gente tinha aqui o pino 5, ele vai no resistor, e o pino 15 ele volta do sensor. Então vamos voltar. Então o pino que está vindo do sensor, ele tem que ser ligado no 15, que ele está logo aqui do lado, veja, está logo depois do ground. Então essa terceira conexão, ai, uma mão só é difícil. E o outro pino a gente vai no 5, que é esse aqui. Então, perfeito. Então, a gente tem tudo ligado aqui. A ligação é basicamente essa. O ESP eu deixei de um jeito que a gente pode conectar o USB ainda nele. Então vamos agora continuar. Então, só para encerrar, foram essas referências aqui que eu utilizei, para quem quiser dar uma lida mais aprofundada. E valeu! Agora vamos para a parte do código para demonstração. Valeu!